Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para dizer para os irmãos o que foi que eu entendi do texto chamado A Igreja e a Reconciliação do Homem com Deus. Não fui eu quem escrevi esse texto, eu só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos iniciar orando? Senhor Jesus, nós pedimos em Teu nome que Tu abençoes a nossa leitura, a nossa pequena reflexão e que nos ajude a mudar os nossos comportamentos de forma a agradá-lo. Amém. Então, o texto a ser lido hoje da Bíblia é 2 Coríntios 5, de 11 a 21. E diz assim: Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês. Porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos para aqueles que vivem, já não vivem mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nós, por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tomou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Bem, quem escreveu o texto de hoje foi a Adriana Cordeiro. Então, o texto se chama A Igreja e a Reconciliação do Homem com Deus. Ela escolheu 2 versículos para serem os chaves, e dizem assim: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém. Bom, então, o texto começa dizendo que a situação dos homens é desesperadora diante de Deus, né? Nós não teríamos a mínima chance, estávamos mortos. O pecado nos afastou totalmente de Deus. Então, Deus estava lá e nós aqui, e o pecado entre nós dois. Por quê? Porque fomos desobedientes e por isso nós somos condenados. Aí o texto diz que com a obra vicária de Cristo somos redimidos. Vicária. Essa palavra é uma palavra difícil, né? Mas tem um significado simples e importante. Vicário, uma obra vicária é aquele que faz o trabalho do outro, que faz o trabalho do outro no lugar de alguém. Então, no caso aí, Jesus Cristo fez um trabalho expiatório. Então, agora a gente não precisa mais, como antigamente, fazer sacrifícios para que possamos ser perdoados dos nossos pecados. Então, a obra vicária, a obra expiatória, a obra de Jesus em nosso lugar, agora é o suficiente. E através dela a gente é redimido. Então, o amor de Deus por nós se transforma em graça e misericórdia. E como a gente sabe, graça é alguma coisa que alguém nos dá, é um favor que a gente não merecia.
Então, no caso, Deus nos dá de graça este favor imerecido, essa misericórdia. Ele coloca o coração dele na nossa miséria e nos manda Jesus Cristo para nos salvar. Então, Deus, através de Jesus Cristo, ele trabalha por nós e através de nós. Mas, obviamente, essa obra não é feita na marra, né? Nós temos que ser obedientes, temos que estar disponíveis para que o Senhor possa trabalhar em nós. Então, se nós permitirmos, Deus trabalha em nós e através de nós. Bom, então, qual é que é a missão da igreja? A missão da igreja é a de ser boca de Deus, né? Então, neste mundo, quem é que vai falar as coisas que Deus quer que sejam ditas? A igreja. E a igreja que eu estou dizendo é a igreja de Jesus Cristo, né? Não é o templo, não é a construção de alvenaria, é realmente o corpo formado por essa grande família de cristãos que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Então, para que a igreja seja a boca de Deus, é necessário que ela seja transformada por Cristo e esteja compromissada, amando o próximo e compreendendo que a sua maior missão é servir. Então, assim, a igreja tem que ter um compromisso, né? Ela não pode ser um lugar de religião. Ela tem que ter um compromisso com o outro. Ela tem que ter um compromisso com Jesus, compreender a missão de Jesus Cristo e compreender a missão do corpo dele, que é servir. Então, sendo assim, a missão da igreja é uma extensão da missão de Jesus, pois a missão não existe para que a igreja tenha apenas uma atividade, e sim por causa da missão de Cristo, que é trazer as boas notícias da salvação a todos os moradores da terra. Então, aquilo que eu entendi é o seguinte: as pessoas se reúnem num templo e são chamadas de igreja de Jesus, não para que elas tenham dogmas, para que elas tenham regras, não para que elas tenham exercitem uma religião. Religião, qualquer pessoa pode escolher uma e praticar. Então, a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo não está lá para ser religiosa. Ela está lá para cumprir os mandamentos de Jesus Cristo. Porque uma liturgia, como que você entra na igreja, como você se comporta, como você canta, ergue as mãos, senta, cruza as mãos para orar. Tudo isso aí faz parte da religião. Não impede que essas coisas todas sejam usadas sim no cristianismo, na nossa adoração a Deus. Fazem parte sim, por que não? Mas o que não pode se tornar uma rotina, né? Você acorda no domingo de manhã, hora da escola dominical, vai. Participa do culto. Começou como? Louvor, todo mundo levanta. Oração, todo mundo baixa a cabeça. Pregação, todo mundo presta atenção. Termina, oração, a bênção apostólica, todo mundo vai para casa. E aí acaba o domingo e você não pega mais na sua Bíblia nunca mais. Por quê? Porque é só uma religião, né? Você foi na igreja cumprir algo para que você não se sinta com remorso por não estar servindo a Deus. Mas não é disso que a gente está tratando. A igreja de Deus somos nós, a igreja de Jesus Cristo somos nós. Então nós temos que ser igreja onde estivermos. E, em algumas ocasiões, nos reunimos também para quê? Para também naquele momento sermos boca de Deus. Então a igreja, ela pode e deve ser um agente transformador da sociedade por meio da aplicação do evangelho em sua totalidade. Se a igreja não está transformando, há alguma coisa de errado nela. Porque a igreja ela deve ser conhecida no bairro, no local, pelas pessoas. Todo mundo deve saber, nossa, ali tem pessoas piedosas, ali tem pessoas que seguem a Jesus Cristo. Se a igreja não transforma, tem alguma coisa errada nela. Então, assim como Jesus transformou significativamente o mundo com sua vida dedicada em favor da humanidade, a igreja, se seguir o exemplo de Jesus Cristo, não pode se omitir desses aspectos. A igreja também tem que servir a humanidade. Então, se ela fizer o que Jesus Cristo mandou, ela vai ter como resultado a transformação, tanto do próprio corpo de Cristo como da sociedade, né? À medida que nós vamos crescendo com Jesus Cristo, nós vamos evoluindo e nós vamos aprendendo mais e nos tornando pessoas melhores. E óbvio,
Se as pessoas estão se tornando cada vez melhores e elas se reúnem, nossa, isso é o máximo, né? São muitas pessoas que têm o mesmo objetivo, que é servir a Deus, que estão juntas. E é como no tempo de Pentecostes. Mais e mais pessoas vão se reunindo aqueles irmãos, porque a igreja acaba ganhando a simpatia de todas as pessoas. Então nós temos que refletir sobre isso. A nossa igreja tem realmente causado a transformação? O povo tem apreço pela nossa igreja, pelas coisas que nós fazemos? Nós temos demonstrado humanidade, amor, serviço à nossa comunidade? Temos sido boca de Deus? Isso é fundamental, isso é fundamental. Bom, a igreja que anuncia a redenção presente na pessoa de Cristo compreende seu papel de relevância ao mundo. Então, lógico, se a igreja ela fala do amor de Deus, fala do sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós para nos salvar, ela está compreendendo qual é o papel dela no mundo. E o papel no mundo da igreja é muito, muito importante. Na igreja, quando a gente se une, a gente lê a Bíblia, prega a Bíblia, canta em louvor, a gente ora, a gente compartilha, a gente encoraja, manifesta o amor de Deus e a glória dele para as pessoas. É para isso que a igreja existe, não existe para outra coisa, que é adorar, edificar e evangelizar. E tudo isso para a glória de Deus. A nossa igreja tem que adorar, tem que edificar e tem que evangelizar. E quando eu falo adorar, não é só ir lá na frente e cantar, não é disso que eu estou falando. Adoração em todo o tempo, adoração com a nossa vida, adoração com o modo como a gente se relaciona com Deus, conectados com Ele. Então eu creio que o Evangelho é a mensagem de Deus, são as boas novas que Jesus Cristo veio ao mundo. Essa mensagem é muito importante. E o que é a igreja então? É a estratégia que Deus usa para que essa mensagem chegue às demais pessoas. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Então é como se fosse um gráfico. Já viram um gráfico? Eu tenho uma linha para cá e outra linha para cá. Então a linha de cima, ela vai o quê? Adorar. E esta linha vai o quê? Evangelizar. Então assim nós somos edificados adorando a Deus. Assim nós vamos evangelizando, adorando Deus. Porque tanto faz qual a vertente deste gráfico, a igreja deve ser levada a quê? A manifestar a glória de Deus. É isso que eu entendi. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, que a igreja pode e deve ser um agente transformador da sociedade por meio da aplicação do evangelho em sua totalidade. Então, independe da placa da sua igreja, independe do tamanho da sua igreja, independe de qualquer circunstância física. O que importa numa igreja é que ela realmente siga a Jesus Cristo, leia, pregue, cante, compartilhe, ore, manifeste a glória de Deus. Amém? Bom, irmãos, eu me despeço aqui, né, com o meu abraço fraternal, com o abraço de todos os dias de Ursa, e lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.